Comissão da Indústria e Comércio. Juliana, pode começar. Obrigada, Éder. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao convite, né? O Éder, a gente já se conhece há uns 10 anos, eu acho, né? A gente tem uma trajetória muito parecida, porque nós dois viemos da indústria. Só um pouco retomando, tá, Silvia, a tua comissão, assim, também conte comigo com o que você precisar, assim, fico muito feliz que isso esteja acontecendo, sabe? Eu acho que esse é um momento realmente que é muito propício para a gente unir aí esforços, né, para fortalecer o setor de iluminação. Na verdade, assim, para quem não me conhece, eu sou arquiteta de formação. Eu fui aluna da Silvia, não sei se ela lembra, mas eu fui lá como, na época da graduação, eu fui na OSA, eu fiz Sim, uma da da graduação, sim. graduação, eu lembro que eu fui Toda a equipe da FAO, os alunos. exato, a Silvia, o Isaac, né? Verdade. Nossa, E então, assim, para mim marcou muito, né? Então é muito bacana ver que, né, as coisas continuam, né? E assim, para quem, né, não me conhece, eu sou arquiteta, depois eu fiz mestrado na área de engenharia elétrica, na área de iluminação e eficiência energética. Trabalhei com pesquisa dentro da USP, né? Fiz bastante diagnósticos energéticos dentro da área de iluminação. Comecei a dar treinamento nessa época, logo depois durante o período que eu estava fazendo mestrado. Depois que eu terminei o mestrado, eu entrei numa indústria, né? E fiquei por 8 anos na indústria. E a minha experiência na indústria foi muito rica. Eu considero realmente que foi uma grande escola para mim, onde eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe bastante grande de profissionais técnicos na área de desenvolvimento de produto, na área de projeto, na área de desenvolvimento de um laboratório. Na verdade, a gente criou um laboratório dentro da indústria, que na época, com certeza, aí era um dos maiores laboratórios aí, né, da área de luminárias, para ensaios de luminárias. Depois eu saí da indústria e abri a Expert, né? E a Expert, na verdade, quando eu criei, né, em 2012, foi muito com o intuito de elevar o nível técnico do mercado de iluminação em geral. Por isso que a gente atua também na área de treinamentos, né? Então, desde 2012, pela Expert, a gente fomenta cursos. A gente nunca teve a intenção de ser ser uma empresa de cursos de pós-graduação, porque eu, como coordenei por muito tempo também a revisão de normas técnicas, eu via uma lacuna muito grande entre o profissional de projeto e entre o conteúdo das normas. E eu me senti um pouco na ânsia de tentar diminuir essa lacuna. Então, esse é um dos fatores, né, que a gente faz os cursos. Então, assim, eu optei em realmente pincelar professores que realmente eu sei da capacidade, né, do conhecimento técnico, e não é apenas o conhecimento acadêmico. O que eu prezo é muito a questão do conhecimento prático, né? Então, assim, o convite do Vicente, com certeza, tem esse peso muito forte, porque o Vicente eu considero hoje um dos maiores especialistas na área, né, de desenvolvimento de produto. A gente trabalha junto também pela Expert em desenvolvimento de produto. Então, assim, foi um convite muito bem visto para mim, pelo fato de ser um anseio meu muito antigo, de tentar realmente criar uma certa padronização. Na verdade, o que a gente quer com essa comissão é fazer um trabalho colaborativo, né, de forma a envolver aí todos os agentes, né, toda a cadeia, na verdade, para que a gente consiga ter um mercado mais forte, né? Então, eu como projetista, por exemplo, né, eu gostaria muito de ter informações, né, niveladas, que tenham o mesmo, que eu saiba da veracidade da informação, que eu consiga comparar informações, né?
Ao mesmo tempo, a minha experiência de desenvolvimento e de laboratório e de auditorias, né, que eu também faço um trabalho junto com o Inmetro também, processo de certificação, a gente vê uma realidade que está um pouco longe. Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir para a gente ter uma base mais sólida, né? Então, eu acho assim, o que eu gostaria de propor nesse trabalho é isso, a gente unir pessoas, né, que tenham essa mesma visão, que queiram trabalhar neste mesmo sentido, para a gente desenvolver aí um trabalho para definições acho que vai um pouco no sentido até desse glossário, mas a ideia não é que seja um glossário. A gente tem um intuito que seja uma continuação do trabalho que a gente começou no GT da indústria o ano passado. Tá? Então, assim, nessa apresentação, vou pedir para o Vicente se apresentar, né, primeiro, mas aí depois a gente retoma para explicar para vocês o que já foi feito e da onde a gente quer partir. Tá bom? Vicente, Ok, se apresenta. ok, boa tarde a todos. Eu não gosto de falar muito de mim, mas aos 7 anos eu entrei no grupo escolar e depois... Bom, dá para ter uma ideia de quanto tempo eu vou levar, né, para chegar até o dia de hoje, né? Eu sou engenheiro eletrônico, eu nasci no mercado de eletrônica, né? A minha especialidade são semicondutores, e eu peguei eu não digo a onda do LED, mas o tsunami do LED, né? E vim surfando e caí na praia da iluminação, né? Eu não sou um cara de iluminação. Eu entrei na iluminação lá para iluminação automotiva, e isso foi em 95, mais ou menos, mas na iluminação mesmo foi perto do ano 2000, quando começou a surgir o LED branco comercial. Que aprender um pouco de iluminação, e até hoje aprendo, né? Porque é um negócio muito complexo, né? É um segmento muito complexo. Daí a necessidade da gente ter que ter uma certa especialização. Eu trabalhei por 45 anos em multinacionais, principalmente americanas, de semicondutores. Tive a oportunidade de trabalhar lá no Vale do Silício, na Califórnia, numa dessas empresas. E a questão de 5 anos eu abri a Consuled, que é uma empresa de consultoria, e hoje eu presto consultoria para indústrias, desenvolvimento de produto, treinamento e tudo mais, né? Então eu sou um cara de indústria, né? Apesar de algumas pessoas me taxarem como pesquisador ou como professor, não, na verdade eu sou um cara da indústria. Eu tento ser pesquisador e tento ser professor, certo? Mas a minha coisa é indústria, na verdade. E fiquei muito contente com o convite, porque eu acho que eu posso dar a minha contribuição, né? Já que eu vivo na indústria e sei dos problemas, das limitações. Então, agradeço a oportunidade, acho que vai ser um trabalho muito interessante. Eu e a Juliana já trabalhamos. Aliás, uma coisa que talvez pouca gente sabe, eu e a Juliana prestamos uma consultoria para um fabricante de barcos, lá de Santa Catarina, e num iluminador de barcos, né? E esse produto ganhou um prêmio nos Estados Unidos, por incrível que pareça, como inovação. Essa empresa ela exporta, né? E esse produto ganhou um prêmio, certo, Juliana? Um prêmio de inovação. Inovação. Uma luz de barco, desenvolvido por mim e pela Juliana aqui em São Paulo, certo? Foi muito bacana essa experiência, né? Foi legal. Conhecimento sendo exportado também, né, Vicente? Acho que ele travou. Vicente? Acho que ele congelou, Ju. Bom, deixa eu partir, então. Bom, será que ele caiu ou não? Vamos descobrir em breve. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ver aí se aparece. Entrou? Legal. Então tá. Bom, acho que o Vicente também, todo mundo conhece ele, né? O Vicente trabalhou por muitos anos na Lumiledes e depois que se aposentou lá e abriu a consultoria dele, né? Então ele vem
trabalhando aí em desenvolvimentos aí em várias indústrias. E algumas coisas a gente faz juntos também, em alguns desenvolvimentos. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês aqui, qual que é o objetivo, tá, dessa comissão, tá? A nossa ideia principal é fortalecer aí o mercado como um todo, né? Então, os especificadores, os usuários, com informações técnicas confiáveis, tá? Então, assim, isso daqui vai muito de encontro com tudo que a gente vem fazendo aqui, até pela nossa empresa, né? Que é muito assim, de fomentar com que a informação correta chegue tanto para o especificador, quanto para o cliente final, quanto para a indústria, de como a indústria deve informar esse tipo de informação técnica. Porque, assim, eu particularmente acredito que se a gente não tiver isso, assim, o nosso mercado não cresce, né? O nosso mercado basicamente vai ser um mercado de preço, né? E, assim, a gente tem que entender que um produto mal desenvolvido, com informações falhas, ele ocasiona problemas no projeto, né? E o especificador, o light designer, né, os projetistas precisam entender aquela informação para que eles possam utilizar no projeto de forma adequada. Então, é uma cadeia. Então, assim, a informação, né, nasce da indústria e precisa ser passada passada para os especificadores, para os usuários. Então, também está muito relacionado esse conteúdo com a área acadêmica, né? Então, entra como base de informação, né? Então, acho que o objetivo dessa comissão é a gente fortalecer de forma técnica essa linguagem de informações que a indústria, né, os fornecedores de equipamentos de iluminação deveriam passar para os projetistas de iluminação. Tá? E aí, informações e boas práticas, né? De forma que a gente consiga aí estreitar o relacionamento entre as partes, tá? Então, esse vai ser o objetivo principal aí do nosso trabalho. E aí, muito bem lembrado pelo Vicente, não sei se ele está online agora, ele comentou comigo, Ju, recebi um e-mail ontem da Bilux com uma campanha, né? Onde eles estão colocando, né? Juntos somos mais fortes, né? Compre da indústria brasileira. Então, assim, eu acho que agora realmente é o momento de todos se unirem, né? A gente está num momento muito crítico, né? Então, 26 mil pessoas trabalham na indústria brasileira, né? Então, assim, quanto mais a gente fortalecer a nossa indústria, né, vai ser melhor para todo mundo, né? A gente tem que pensar como uma nação nesse momento, né? Então, assim, eu acho que é o momento realmente da gente unir indústria e unir especificadores, né? Pessoas aí que trabalham com iluminação de forma que a gente cresça aí de uma forma mais estruturada. Só para explicar para vocês, a origem, na verdade, dessa comissão, ela nasceu de um grupo de trabalho da ASBAI, iniciado do ano passado, né? Esse grupo de trabalho a gente chama de GT, relação com GT indústria, né, da indústria, começou então como um grupo, né, fechado de associados da ASBAI. Então, no ano passado, esse grupo fazia parte, quem coordenava era o Fábio Nagata, da Ômega, né, eu participava, o Juliano Bustamante, da Tecnovat, a Mohana, o Rafael Cunha da Ômega, o Rafael Leão. Então, foram as pessoas aí que começaram com esse grupo, né? E dentro desse grupo, a gente fez um trabalho bacana dentro da comissão, que foi uma primeira tentativa aí de chegar numa ficha técnica, numa especificação técnica mínima necessária, né? Então, num primeiro momento, a gente definiu alguns critérios que nós julgamos interessante, e num segundo momento nós fizemos uma pesquisa aberta para o mercado, né, de iluminação, principalmente para projetistas, né? Então, designers, especificadores de projetos de iluminação. Essa pesquisa foi realizada aí entre agosto e novembro,
do ano passado, e a gente contou aí com 232 pessoas que responderam essa pesquisa, tá? No final do ano, essa pesquisa foi apresentada para o GT, né, com os resultados, e o trabalho, de certa forma, ficou um pouco parado. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está retomando esse trabalho agora de uma forma aberta, né? Porque a gente já tem alguns insumos, algumas informações bastante significantes do que seriam esses requisitos importantes, né, para uma especificação, mas a gente entende também que é muito importante não ser um trabalho de uma associação, né? Porque isso é uma coisa que vai envolver. A gente gostaria que envolvesse realmente todos os setores da área, né? Então, a indústria, quem comercializa, quem projeta, que o cliente final entenda também, né? Então, eu acho que é muito pertinente a abertura desse GT em forma de comissão de estudo, porque aí isso permite com que qualquer um interessado possa entrar e possa ajudar na formatação desse trabalho, tá? Então, só para que vocês entendam o que foi feito na época, a gente separou, na verdade, as informações em 5 categorias, né? Então, informações gerais, que aí eu elenco aqui para vocês quais eram as informações que a gente colocou na pesquisa. E a pesquisa basicamente era o seguinte: a gente perguntava para as pessoas, para os especificadores, se eles consideravam esses parâmetros essenciais, né, obrigatórios em uma ficha técnica, ou se eles consideravam desejáveis, ou se não precisariam estar numa ficha, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a resposta, né? Aqui está em porcentagem. Então, por exemplo, dimensão da luminária, né? Quase 90% das pessoas que responderam à pesquisa consideraram essencial ou obrigatório, né? Então, aqui a gente consegue ver o que é mais relevante em relação a outros parâmetros, tá? E aí fizemos isso para outros critérios, né? Então, critérios fotométricos, né? Então, por exemplo, o fluxo da luminária, do LED, intensidade luminosa, aqui estão os parâmetros. E aqui está a resposta, né? Então, por exemplo, dentro desses parâmetros fotométricos, existem aqui esses 3 parâmetros que a maior parte das pessoas que responderam consideravam desejável, não necessariamente obrigatório, né? Então, aqui já mapeia para a gente qual que é a relevância em relação ao que o projetista entende, tá? Como sendo aí essencial ou obrigatório. A mesma coisa a gente fez com dados elétricos, né? Então, relacionamos parâmetros elétricos de uma especificação e questionamos na pesquisa, né? Dados cromáticos, né? Então, você vê que tem vários fatores que não são tão usuais, né? Que eles colocam como, os especificadores colocam como desejável, né? E é interessante também que essa pesquisa, a gente perguntou também qual que era o nível de entendimento das pessoas em relação a cada um desses termos, né? E aqui os dados mecânicos, tá? Então, os dados. Então, assim, aqui eu só estou mostrando para vocês bem rapidamente, só para que vocês entendam que esse trabalho vai partir de um trabalho já feito do ano passado. O que a gente quer agora, na verdade, é envolver o maior número de pessoas possível, né? Para que realmente seja significativo esse trabalho, que possa ser adotado por várias indústrias, né? Então, acho que é esse o caminho. Então, o que a gente está imaginando, tá? Como um método de trabalho ou como um resultado final desse trabalho? É a criação aí de critérios de especificação de produtos através de uma implementação de uma ficha técnica, né? De um datasheet. Então, quais são os parâmetros mínimos necessários para uma especificação de um produto, tá? E com isso, a gente elaborar um documento, né,
onde a gente descreva minimamente, né, esses dados e também explique também o que são esses parâmetros. Então, quando a Silvia falou no glossário, é um pouco um glossário, mas aqui a gente quer ser bem sucinto, mas só para que as pessoas entendam o que significa aquele termo, né? A gente gostaria de elaborar uma ficha técnica padrão, né, ou uma sugestão de uma ficha técnica, definindo principalmente aí o conteúdo, não né, indicações de forma, mas principalmente conteúdo. E o Vicente lembrou muito bem, né, que na verdade esse trabalho que a gente quer fazer com luminária, ele já existe para componente LED, né? Não sei se o Vicente voltou agora. Já estou aqui. Legal, Vicente. Eu queria que você contasse um pouco para eles como é que funciona na indústria do LED, porque o Vicente veio da indústria do LED, né? Então ele tem essa vivência dessa área que a gente pode usar para a nossa área de equipamentos. Ok. Bom, quando o LED veio para a iluminação, os fabricantes, estou falando de LED componente, né? O diodo, né? Eles disponibilizavam as informações de acordo com a sua conveniência, né? Então, isso dificultou muito a penetração do LED. Por quê? Porque, por exemplo, você é um fabricante de luminárias, você vai desenvolver um projeto. Então, você tem lá o fabricante A, B e C que você quer usar o LED, quer escolher um determinado LED dentro desses 3 fabricantes. Cada um especificando de formas diferentes, usando critérios diferentes, fica muito difícil para o usuário poder fazer uma comparação real, né? Vou dar um exemplo. Resistência térmica é um parâmetro do LED, né? Dependendo de como e quanto menor for a resistência térmica, melhor, porque melhor vai ser a dissipação de calor do seu projeto. Então, dependendo de como o fabricante especifica isso, ele pode tornar aquele número o menor possível, sabe? E às vezes o menor possível não é o melhor, né? Então, o que aconteceu? A ANSI, né, que é a Agência Reguladora de Normas Americanas, eles criaram esse documento, que é o C78374, ele de 2015, olha quanto tempo levou, né, para, de certa forma, sugerir o que os fabricantes de LED teriam que, no mínimo, especificar nas suas folhas de especificação dos seus produtos. E que forma eles deveriam fazer, para que o critério de avaliação ou de comparação fosse mais efetivo, né? Obviamente, são requisitos mínimos, não necessariamente, né, cumprindo aquilo é o mínimo, mas se o fabricante quiser dar mais informações, fica a critério do fabricante, assim como foi a LM80 também, né, que é muito conhecida no mercado hoje, que dá a extrapolação de vida útil do LED. Mesma coisa, ela foi criada para colocar todo mundo na mesma página e que o usuário do produto tenha melhor, vamos dizer, melhor avaliação da escolha, né? Facilitar a vida do usuário final, que é o que nós estamos tentando propor aqui, certo, Ju? Fazer com que se tenha um mínimo de informação confiável, né? Isso é muito importante, não é qualquer informação, seja informação confiável, informação medida, testada, avaliada, né? Para que o usuário daquilo, quer seja o especificador, quer seja a indústria de luminária, não importa, que eles tenham, o usuário final, que eles tenham uma boa base de comparação. Ok? É isso aí. Quer continuar, Vicente? Na verdade, nós não estamos querendo, a proposta não é criar uma norma, né? A proposta, isso da ANSI é uma norma, né? O que nós queremos criar, como a Juliana já deve ter dito nos slides, desculpa, eu tive um problema aqui com a minha rede, nós queremos um manual de boas práticas, né? São sugestões, não é nada mandatório, não é uma certificação, não é nada, é puramente algo mandatório. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente forme subgrupos
dependendo da quantidade de pessoas que queiram participar da comissão de estudo, nós criarmos subgrupos, onde esses subgrupos iriam atuar exatamente nessa área, nesses tópicos que estão aí nesse slide, né? Informações gerais sobre a luminária, parâmetros fotométricos, que isso tem a ver com aquilo que a Juliana acabou de mostrar na pesquisa que foi feita, né, no ano passado, creio, mostrar qual era a necessidade do mercado para cada uma desses tópicos aí. Então, a ideia, pelo menos é uma sugestão que nós estamos propondo, é que a comissão de estudo seja subdividida em grupos. Por quê? Porque isso pode dar mais agilidade, pode dar mais foco e, principalmente, a colaboração, né? Eu acho que é muito interessante ter uma participação colaborativa, todo mundo colaborando, e de certa forma, cada um poderia se incluir, são grupos, né? Seriam subgrupos pequenos, de poucas pessoas, mas que eu acho que daria agilidade e aquele senso de todo mundo está participando, que eu acho isso muito importante. É isso aí. Então, assim, essa comissão de estudo é aberta para qualquer interessado, seja da indústria, seja light designer, né? E a ideia é que a gente faça um trabalho colaborativo para que a gente chegue num trabalho que seja realmente fruto da opinião de pessoas de várias áreas, né? Então, acho que isso que torna ele rico, né? E é isso. A gente queria se colocar à disposição para comentários, dúvidas, sugestões, tá? E abrir para discussão aí, voltar a palavra aí para o Éder, se ele tiver algum comentário para fazer. Obrigado, Juliana, obrigado, Vicente, né, pela colaboração. Sim,